E os sinais? O que são e como percebê-los? É uma pergunta interessante quando nós estudamos essa temática da escatologia, do estudo do ensino das últimas coisas, e que para nós, enquanto cristãos, serve como edificação, como alerta, como algo que vai preencher o nosso coração de esperança, fortalecer a nossa fé. É preciso, no entanto, muita cautela, muito cuidado quando tratamos desse tema, porque há muitos equívocos, muitos enganos, muitos erros que as pessoas cometem e que são alguns até naturais, mas outros provocados pelas crendices, pelo sensacionalismo que existe por aí. Olhando para esse tema e meditando nessa pergunta, nós podemos olhar para aquilo que falou Jesus. Os sinais nada mais são do que o cumprimento das profecias de Cristo, que estão escritas no livro de Mateus, no capítulo 24, em Marcos 13, em Lucas 21, que eu recomendo que leiam esses três textos, assim como os demais, que eu vou deixar como referência para vocês na descrição do vídeo, junto também com o texto que vocês podem baixar para ter um entendimento melhor daquilo que nós estamos falando. Quando nós falamos de sinais, a primeira coisa que nós precisamos desfazer é a visão equivocada. Muita gente tem uma visão equivocada sobre a escatologia e o objetivo dela. Muita gente tem uma visão errada sobre a vinda de Jesus porque se preocupa mais com o quando do que com o porquê. E quando nós meditamos nas Escrituras, nós entendemos que mais importante do que saber quando é saber por que Jesus vem. Nós precisamos ter esse olhar, essa visão, para nós compreendermos aquilo que o Senhor Jesus nos falou. É interessante que a pergunta que os discípulos fazem a Cristo: Senhor, quando se dará essas coisas? Quando será o fim? Quando tu voltarás? Que sinais teremos disso? E Jesus olha para eles, para aquela ansiedade deles, e percebe ali um perigo, percebe que aquilo poderia tornar, virar uma armadilha para eles, que essa preocupação poderia se tornar uma distração que poderia também fazer com que eles mergulhassem por caminhos equivocados. E é por isso que Jesus diz em Mateus 24:4, cuidado para que ninguém vos seduza. Lá em Marcos, em Lucas, ele vai usar outro termo, mas sempre com o sentido de cuidado, estejam atentos, prestem atenção para que ninguém vos seduza, para que ninguém vos engane, para que ninguém vos induza ao erro. E só depois desse alerta é que Jesus vai falar sobre os sinais. E mesmo quando ele está falando sobre os sinais, ele faz vários alertas. E esses alertas são interessantes porque eles vão direto ao ponto, direto a questões que muitas vezes nós colocamos como mais importantes e que não são. Ele vai dizer, por exemplo, que o dia e a hora ninguém sabe. Ele vai dizer que nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos e sempre preparados, porque ele virá sem demora e virá como um relâmpago que as pessoas nem perceberão quando ele chegar. Que precisamos estar, portanto, vigilantes, fiéis, preparados para esse encontro. Esses alertas que Jesus faz nos chamam a atenção para a importância que nós precisamos dar a uma visão correta, a uma visão coerente do estudo bíblico, de uma maneira geral, mas também em específico da escatologia e dos sinais dentro dela. Focando nos sinais. O que são de fato esses sinais? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente para desfazer um erro, um equívoco, é que os sinais não são um simples marcador de data, um simples calendário, um simples ato cronológico. Eles são muito mais do que isso. Então, a primeira verdade que eu quero deixar para vocês, espero que vocês meditem nela, é o seguinte: os sinais são um memorial, não um calendário. Os sinais não nos servem para nós marcarmos o tempo, mas nos servem como uma mensagem constante de alerta, nos servem como um lembrete constante de que precisamos estar sempre prontos, sempre preparados para que Jesus Cristo nos encontre e nos leve para estar com Ele.
que nós precisamos estar sempre no caminho da fidelidade a Deus, da obediência à sua palavra, num caminho de intimidade, de comunhão com Deus, sempre alertas, sempre vigilantes, porque não sabemos o dia, porque não sabemos a hora que o Filho do Homem há de vir, mas certamente sabemos que Ele voltará. É uma promessa que Ele nos fez e que, sem dúvida nenhuma, Ele cumprirá no tempo certo. E uma coisa que nós precisamos aprender é que o tempo não nos pertence, mas pertence ao Senhor. E que Ele não conta o tempo da mesma forma que nós contamos. Por isso, Jesus vai fazer esse alerta inúmeras vezes. Não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir, mas Ele vem logo, Ele vem sem demora. Então estejam preparados, não sejam como as virgens loucas, que não tinham o azeite o suficiente e que quando o noivo tardou a chegar, elas acabaram perdendo o encontro com ele porque as suas lâmpadas se apagaram. Não seja como aqueles servos infiéis e imprudentes que acharam que o seu Senhor estava demorando demais a vir e adormeceram e deixaram de executar as suas tarefas, deixaram de executar as suas funções, mas sejam como as virgens prudentes, como os servos fiéis e sensatos, que estão preparados para um encontro com o noivo, que estão preparados para a chegada do Senhor. Façam como aquilo que Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Amem a vinda de Jesus, anseiem por ela, desejem ela, esperem por ela, como o noivo espera a noiva, como a noiva deseja se encontrar com o noivo. Estejam prontos para esse momento. Não importa quando esse momento vai acontecer, importa que ele vai acontecer. É uma certeza que nós temos. Quando nós lemos alguns textos bíblicos, nós entendemos isso. Nosso grande erro, nosso grande problema, e não só nessa geração, mas em várias outras, é focar no quando e esquecer o porquê da vinda de Jesus. E por conta desse erro, dessa visão equivocada, muitos se autoproclamam, né, a geração do fim. Essa autoproclamação tem um aspecto positivo, porque quando nós pensamos nisso, nós acabamos nos preparando, nos concentrando, né, na vida do porvir. Só que também é uma grande armadilha, porque quando não se cumpre aquela nossa expectativa, vem a frustração e vem a desesperança, e as pessoas começam a desconfiar da mensagem escatológica, da mensagem apocalíptica, das promessas de Cristo. Isso aconteceu em várias ocasiões na história da igreja. Na década de 40, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas acreditavam estar vivendo a grande tribulação, acreditavam que Hitler era uma espécie de anticristo e que Jesus voltaria naqueles dias. No entanto, já se passaram muitos anos, 75 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e não aconteceu aquilo que as pessoas esperavam. Por conta disso, muitos acabaram desvanecendo, perdendo a esperança nessa mensagem gloriosa que é a mensagem da vinda de Jesus. A mesma coisa aconteceu na passagem dos anos 2000, quando nós saímos do segundo milênio para o terceiro milênio, do século 20 para o século 21, 1999 para o ano 2000. Muita gente acreditava que aquele era o final dos tempos e que Jesus voltaria naqueles dias. Foram profecias, foram hinos, foram textos, livros, pregações sobre isso. Tem até um hino muito conhecido, se eu não me engano é da Mara Lima, que o nome do hino é Anos 2000, os anos 2000 não tardam a chegar. E esse hino foi escrito e cantado, pensado nesse contexto de final de tudo. No entanto, esse sentimento que foi presente naquela década também foi presente quando se estava passando do ano 999 para o ano 1000, do primeiro milênio para o segundo milênio da era cristã. Quando essas coisas não se cumpriram como as pessoas esperavam, muitos acabaram desacreditando na mensagem. É por isso que é importante nós meditarmos nos textos que Jesus Cristo fala nos evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, mas também nos textos que Paulo escreve aos Tessalonicenses, tanto na primeira quanto na segunda epístola. Na primeira epístola é o capítulo 4, na segunda epístola é o capítulo de número 2, e Paulo sempre está fazendo alerta. Meus irmãos, quanto a essas coisas, não andeis perturbados e ansiosos, como se os dias já tivessem chegado, mas estejam atentos, porque antes vai se manifestar a apostasia, depois se manifesta o iníquo. Tenha calma, preste atenção naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que eu tenho ensinado a vocês, para que ninguém de maneira nenhuma vos engane, vos seduza,
vos induz ao erro, seja por carta, seja por pregação, por mensagem, por conversa, seja pelo que for. E essa mesma mensagem serve para nós hoje. Para que ninguém venha nos seduzir, nos enganar e nos levar por um caminho errado, nós precisamos meditar naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia ensina, e nos prostrarmos diante do Deus Altíssimo, pedindo discernimento, pedindo compreensão e mantendo sempre uma atitude de quem espera, uma atitude de esperança, de expectativa e de preparação para a vinda de Jesus. Então, mais importante do que saber quando vai se dar a vinda de Jesus é saber o porquê que ele vem e estar preparado para esse encontro. Eu vou repetir para que você guarde na sua mente. É muito mais importante saber o porquê Jesus vai voltar e estar pronto para esse encontro do que saber necessariamente quando vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser daqui uma semana, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Se você estiver pronto para quando esse encontro acontecer, certamente você desfrutará do céu de glória. E uma das mensagens que Paulo fala em Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, é justamente nesse sentido. Meus irmãos, não fiquem preocupados com aqueles que morreram, porque eles vão se encontrar com Cristo também, assim como aqueles que estiverem vivos quando o momento chegar. Então nós precisamos ter essa visão global da coisa. Quando nós vemos alguns textos que Jesus falou e alguns textos que os apóstolos escreveram, nós temos o entendimento que é mais importante, que é saber o porquê que Jesus vem. E aí você me pergunta, por que que Jesus vem? Ele vem primeiro para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa, porque ele é fiel e ele não vai deixar de cumprir nada do que ele prometeu. Cada linha, cada letra, cada risco ele vai cumprir tal qual ele prometeu. Segundo, ele vem para buscar a sua igreja, para que ele tenha um encontro definitivo com ela, para que esse encontro dure por toda a eternidade, para que essa igreja alcance o destino glorioso que está reservado para ela desde o princípio. Quando é que nós vamos entender isso? Quando lermos o texto que está no livro de João, capítulo de número 14, por exemplo, que Jesus diz, olha, não andeis com o coração perturbado, não fiqueis angustiados, pois eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Então não fiquem perturbados ou angustiados com isso. Então essa promessa de Jesus Cristo mostra o porquê ele vem outra vez para buscar a sua igreja, para que a sua igreja tenha um encontro eterno com ele e possa estar com ele para todo sempre. Ele vem para cumprir a sua promessa, ele vem para cumprir a sua palavra e ele vem para dar à igreja o destino glorioso que a ela pertence. Nós temos que crer nisso, confiar nisso e esperar por isso, estar pronto, preparado para esse encontro, não importa quando ele venha a acontecer. Então, viva uma vida de fidelidade a Deus, viva uma vida como um verdadeiro cristão. Preserve os valores e os princípios cristãos. Defenda a sua fé. Viva a sua fé. Dê um bom testemunho de Cristo por onde quer que você andar. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. Cumpra cabalmente a missão da igreja, que é levar o evangelho de salvação, de arrependimento de pecados, de perdão, de transformação para todas as pessoas. Busque o Senhor, busque a presença dele constantemente. Seja um servo fiel. Seja um servo prudente, seja um servo sensato e esteja sempre com o seu olhar atento para os céus, sem se descuidar, obviamente, das coisas da sua vida, certo? Então, esteja preparado para esse encontro. Você não sabe quando ele vai acontecer, mas tenha certeza de que no dia certo, no momento certo, ele vai acontecer e será glorioso, porque Cristo cumprirá a sua palavra, Cristo cumprirá a sua promessa. A segunda coisa que nós precisamos aprender acerca dos sinais é que se os sinais se cumprem tal qual Jesus falou, a sua promessa também se cumprirá. Que promessa? A promessa da sua vinda. Se nós olhamos ao mundo ao nosso redor, se nós olhamos ao longo da história da igreja e vemos que os sinais estão se cumprindo continuamente tal qual Jesus profetizou, nós podemos ter a certeza de que a promessa verdadeira, a promessa real, a promessa maior que ele fez de que voltaria para nos buscar, ela também vai se cumprir no momento adequado. Então os sinais, como eu disse anteriormente, eles são esse lembrete. Quando nós vemos um sinal se cumprir,
Nós devemos glorificar a Deus e entender que aquele sinal está se cumprindo para mostrar que a palavra do Senhor é fiel, que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Que cada uma das promessas de Cristo, cada uma das suas profecias se cumprirá tal qual Ele falou. E quando nós olhamos para isso, a nossa fé deve aumentar, a nossa esperança deve aumentar. Nós devemos nos sentir edificados e fortalecidos. E entender que os sinais, eles não são necessariamente um marcador de tempo, que Jesus nunca disse que voltaria exatamente após esse ou aquele sinal, ou antes desse ou daquele sinal, mas que esses sinais aconteceriam e que esses sinais seriam provas de que Ele voltaria. E os sinais são justamente isso. Eles são esse lembrete, eles são esse despertador. Assim como o galo que canta pelas madrugadas, anunciando que o dia está para nascer, os sinais são um lembrete constante, anunciando ao mundo e à igreja que Jesus Cristo está para voltar. E ao olhar para isso, nós precisamos ter esse discernimento. Os sinais devem ser divididos em tópicos ou em tipos, para que nós tenhamos uma melhor compreensão. Eu costumo dividir em 3 tipos, certo? Sinais que eu chamo de cíclicos, os sinais que eu chamo de sinais contínuos e os sinais que eu chamo de sinais históricos. Os sinais históricos são mais simples de se apontar, mas também são mais raros, digamos assim. O que são sinais históricos? São sinais que se cumpriram num momento histórico e que não vão se repetir. Que sinais são esses? O primeiro de todos, a queda de Jerusalém, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra e que tudo aquilo desabaria, e ele chora por Jerusalém. Esse sinal se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram a cidade, foi uma catástrofe, uma carnificina, muita gente morreu, coisas abomináveis aconteceram, o templo foi destruído e queimado. Os judeus foram espalhados pela terra, no que ficou conhecido como a diáspora, e as terras que antes pertenciam aos judeus foram divididas entre os povos que hoje são chamados de palestinos, e os judeus acabaram expulsos da sua própria terra. Muitos se tornaram escravos e passaram a sofrer durante centenas de anos perseguições dos mais diversos tipos nas nações que os abrigaram. Então esse sinal se cumpriu. O outro sinal que nós podemos chamar de sinal histórico é a restauração de Israel como nação. É profetizado por Ezequiel no capítulo de número 36 e no capítulo de número 37, e mais especificamente também no versículo 8 do capítulo 38 do livro de Ezequiel, quando ele fala da restauração de Israel. E esse sinal também aconteceu. Em 1948, 14 de maio de 1948, Israel foi declarado como um Estado independente. David Ben-Gurion era o representante daquela declaração. A resolução foi assinada na ONU em 1947, com a assinatura do brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia Geral da ONU naquele dia, e que determinou que Israel deveria voltar a ser um país, um Estado, na terra que era sua por direito, e que a história, que a arqueologia prova isso e que não há como contestar. E já se passaram 72 anos desde então, quando Israel se tornou novamente uma nação. Então são sinais históricos que já se cumpriram e que não vão se repetir. Sinais cíclicos são sinais que se cumprem ao longo do tempo e que vão se repetindo. São sinais que já aconteceram, que acontecem e que ainda vão acontecer. Que sinais são esses? Aquilo que Jesus menciona: as guerras, os rumores de guerras, as revoluções, as epidemias e pestilências, fomes e catástrofes ambientais, terremotos, todos esses sinais que envolvem a natureza e que envolvem os conflitos entre as nações, nação contra nação, reino contra reino, que Jesus prediz em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles se cumprem desde aquela época, a época que os apóstolos ainda estavam sobre a terra, e vão se cumprindo hoje, vão se cumprir até o tempo do fim. São sinais que vão se repetindo. Quando nós olhamos para esses sinais que se repetem, nós devemos entender que eles são uma mensagem constante. Olha, vocês estão vendo acontecer, então vão lembrando de que Jesus vai voltar. E os sinais contínuos são sinais que já existiam naquela época e que continuam numa linha contínua. Eles não se repetem, eles progridem, eles vão evoluindo, no sentido de que vão piorando.
Jesus fala que a iniquidade se multiplicaria, ou seja, aquilo que já era ruim iria piorar. A iniquidade ia se tornar ainda maior e ainda mais dramática e ainda mais abominável do que o que já era na época do próprio Cristo. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos que a iniquidade tem se multiplicado. Paulo vai falar sobre a apostasia, que a apostasia viria sobre o mundo, sobre a igreja, e ela de fato tem vindo e nós temos testemunhado isso. A apostasia é a rebelião, a revolta contra Deus, ou o indivíduo que se volta contra aquilo que um dia ele creu, contra aquilo que um dia ele defendeu. A apostasia e a iniquidade são termos que envolvem não apenas o mundo, mas envolvem também a igreja. E principalmente, eu diria, a igreja. Frequentemente nós associamos esses termos somente ao mundo, e é um erro. Esses termos são, sobretudo, um alerta para a igreja. O mundo já é apóstata por natureza, o mundo já é iníquo por natureza, desde o dia que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva lá no jardim, desde o dia que o pecado gerou frutos em Caim, que levou Caim a matar a Abel, seu irmão, que o próprio Deus alerta a Caim e disse: Caim, o pecado jaz à porta, mas tome cuidado, é a sua escolha que é contra você. Desde aquele tempo, o pecado já habita no mundo, a iniquidade já habita no mundo, a apostasia já habita no mundo. Só que ela foi crescendo, foi crescendo. Chegou um tempo que ela se tornou insuportável aos olhos de Deus. Ele enviou o dilúvio, mas não adiantou. Mesmo depois de enviar vários profetas, de separar um povo para si e de fazer inúmeras coisas, não adiantou. Ele enviou seu filho para dar uma chance de salvação, para dar o resgate ao ser humano. O ser humano agora tem uma porta aberta para o céu, mas muitos não querem entrar por essa porta. E a iniquidade e a apostasia continuam crescentes no mundo, até que chegará um tempo, como disse o Senhor Jesus, que nós viveremos os dias de Ló, os dias de Noé. E aí, nesse tempo, nós deveremos estar ainda mais alertas, ainda mais vigilantes e manter ainda mais a nossa fidelidade a Deus, porque significa que o dia da vinda de Jesus se aproxima. Então, quando nós olhamos ao nosso redor hoje, inclusive dentro da igreja, e vemos a corrupção, vemos a imoralidade, vemos a multiplicação da iniquidade e da apostasia, nós podemos ter certeza de que a vinda de Jesus se aproxima. Não podemos marcar um dia, não podemos marcar uma hora, não podemos marcar uma data, não podemos dizer quando, nem podemos dizer se é ou não nessa geração, mas podemos dizer que certamente essa vinda está mais próxima. E que se ela ainda não aconteceu, é graças ao amor, longanimidade e misericórdia de Deus, como Ele próprio fala através de Pedro, que os dias não se cumpriram ainda por conta da longanimidade do Senhor, por conta da sua misericórdia, da sua paciência para com o homem. Então, ao olharmos ao nosso derredor, ao contemplarmos catástrofes, ao contemplarmos epidemias, secas e fomes, ao contemplarmos as guerras e rumores de guerras, as nações contra as nações, os pais contra os filhos e os filhos contra os pais, ao contemplarmos essa rebeldia, essa revolta injustificável contra Deus, ao contemplarmos todas as abominações que acontecem na terra, ao contemplarmos a multiplicação da iniquidade e da apostasia, não só no mundo, mas também dentro da igreja e principalmente dentro da igreja, ao vermos tantos falsos mestres e falsos profetas e falsos cristos e um falso evangelho, ao vermos a superficialidade e a banalidade das pessoas, nós podemos entender que tudo isso é um testemunho vivo e constante de que as palavras do Senhor são fiéis, são verdadeiras e se cumprirão no tempo certo. E como eu falei durante todo esse vídeo e tentei ressaltar para vocês e quero frisar mais uma vez, os sinais são uma testemunha de que a palavra de Deus se cumprirá tal qual está escrito. Os sinais são lembretes, os sinais são um memorial, os sinais são um constante alerta, uma constante mensagem de despertamento para a igreja. É como se cada sinal que acontecesse no mundo estivesse dizendo para a igreja: desperta, desperta, prepara-te, prepara-te, porque o noivo vem aí.